Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante. Hoje o tema da nossa conversa é mobilidade, Dia Mundial Sem Carro. E para conversar sobre mobilidade urbana e formas mais eficazes e menos violentas da gente se deslocar, contamos com a participação especial da cicloativista e jornalista Renata Falzoni. Muito obrigada pela participação, Renata. Eu que agradeço. E se você que está aí nos assistindo aderiu ao Dia Mundial Sem Carro, está fazendo alguma coisa para melhorar a mobilidade, tentando caminhos alternativos, usando transporte público, bicicleta, trajetos a pé, conta pra gente aqui nos comentários, que isso é muito importante, a participação de vocês. Dentro do possível, vou estar olhando aqui. E também, se surgir qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer dúvida na nossa conversa, falem nos comentários que eu fico de olho. Bom, Renata, Dia Mundial Sem Carro. Você veio de bicicleta até aqui. Com certeza. Como você percebeu alguma mudança? Hoje tinha mais bicicletas ou o mesmo engarrafamento de sempre? Aqui a gente está de frente para Marginal Pinheiros e a gente estava vendo que a princípio não teve tanta diferença assim. Então, bom, nós estamos aqui falando sobre o assunto, que já é grande avanço. Porque desde sempre, assim, eu me lembro de as primeiras vezes que nós, ciclistas, começamos a colocar na pauta, tentar colocar na pauta o Dia Mundial Sem Carro, era uma coisa assim completamente, que é isso, né? Hoje não, nós já estamos colocando na pauta. Mas assim, eu não vi, mas eu estou sabendo que algumas ruas no centro da cidade estão restritas só à mobilidade ativa. Lá na região da Berrini tem uma rua que também foi adaptada só para a mobilidade ativa. Quer dizer, lentamente existe algum tipo de conscientização. Agora, é interessantíssimo ver como o brasileiro, o paulistano, ele se agarra nos problemas para poder dizer por que ele não vai mudar seus hábitos, né? Então, o brasileiro, em vez de focar na solução, que ele ir de transporte público combinado com a bicicleta, deixar o carro em casa, pode sim, efetivamente ser uma solução, a tendência é ele ficar agarrado no problema, esse problema não dá. Quer dizer, a proposta também né, procure mesmo saber se não dá para você se livrar do seu carro e ter uma vida muito mais eficiente no que toca a mobilidade, no que toca também a ser amigo do meio ambiente, porque o carro individual nos centros urbanos não tem mais nada que consiga defendê-lo como uma boa solução. Não é solução. E não é como se as pessoas não soubessem disso, né? Porque todo mundo que passa, a média aqui em São Paulo, é que os paulistanos passam quase 3 horas por dia no trânsito. Não é como se as pessoas não soubessem que isso é um absurdo, que é um tempo que poderiam estar gastando em coisas mais úteis. Mas que estímulos práticos faltam para que as pessoas parem de focar no problema e realmente tomem uma decisão? Quais são as soluções? A primeira coisa que tem que se perguntar é por que e de origem do estímulo das pessoas. O nosso não planejamento urbano criou uma coisa que é uma doença em todas as grandes cidades brasileiras, latino-americanas, que é a expulsão da classe trabalhadora para uma periferia. E então você tem o transporte público, ele é muito pendular. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela traz 5 milhões de passageiros da periferia para dentro. Isso é a população inteira do Uruguai. Então, por mais que você coloque mais trens, mais ônibus, resolva a questão da demanda, você nunca vai ter um sistema, eu estou falando a palavra sistema, sustentável de mobilidade, quando você tem uma dinâmica tão pendular, que é todo mundo para o centro de manhã, todo mundo para a periferia à tarde. Então, isso realmente você tem que também atacar nas políticas de habitação. O plano diretor estratégico da cidade, ele visa aumentar os empregos na periferia e aumentar as residências no centro. Com isso, você diminui muito as necessidades de deslocamentos. Agora, quando eu falo bicicleta é legal, bicicleta é bacana, a gente tem que entender que a bicicleta, assim como ir a pé, ela é uma amálgama de um sistema. Sim. Uma cidade que pretende resolver seu problema de mobilidade, ele primeiro faz uma coisa integrada. Trem, ônibus, metrô. Não é uma estratégia só que resolve. Barca, né, que a gente podia estar usando os rios como transporte. Tudo isso combinado num sistema.
trabalhando junto, não competindo, trabalhando junto. Um sistema de tarifa que seja de acordo. O brasileiro gasta 30 e tantos % da sua renda familiar em transporte. Em transporte. Isso é inadmissível. Isso é um imposto muito caro. Fora que ele ainda deixa para isso 3 horas per capita dia. Às vezes até 6, 3 para ir, 3 para voltar. Um absurdo. Então, você combina isso. E para você alimentar esse sistema, você também tem que considerar que a mobilidade ativa é uma forma de transporte. Então, você tem que ter calçadas convidativas, sombreadas, bonitas, seguras, gostosas de se caminhar. Um sistema de bicicletas compartilhadas para que esse passageiro chegue ao transporte público com velocidade, com conforto e, eventualmente, de distâncias maiores. Até, às vezes, economizando uma perna de ônibus, de táxi, de Uber, para chegar no transporte de massa. Que então, tenham de deixar também. Bicicletário. Faz parte do sistema de mobilidade de uma cidade você ter ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, chuveiros, assim, estruturas para você chegar e se colocar confortável. Isso tudo faz parte de uma estrutura cicloviária. Conexão, bicicletários nos transportes públicos, coletivos e, principalmente, um fomento. Por exemplo, hoje nós temos, até hoje, a obrigação de vagas mínimas num conjunto habitacional. Tem que ser vagas máximas com uma quantidade de bicicletários. Você tem que, de fato, criar mecanismos que não estimulem e nem criem dependência do carro particular. E estimular. E outra coisa que é fundamental é você abaixar a velocidade dos carros nas ruas. Se você não tem dinheiro para fazer ciclovia, ciclofaixa, você tem sim como dar mais segurança para esse ciclista que não tem estrutura, né? Isso se chama acalmar o tráfego. É você baixar a velocidade, trabalhar na velocidade média constante, fazer com que seja muito agradável você caminhar e você pedalar na cidade, fazer o trânsito calmo. Temos perguntas aí? Temos. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um desabafo. Aqui, Ana Paula Mendes: tenho muita dificuldade de locomoção, é preciso do carro para trabalhar e fazer tratamento. Não consigo usar transporte público. É muito legítimo, porque como nas últimas... Para você ter uma ideia, nós ficamos 20 anos sem nenhum investimento em estruturas de metrô, de trem. Isso faz algum tempo. Então, nunca foi foco não, desculpa, vamos colocar a palavra certa. Não foi foco primário melhorar o transporte público, porque o Brasil tem, já lá em Brasília, uma ideia de que a indústria automobilística bem significa a economia do Brasil bem. Então nós ficamos tantos anos no IPI zero. Se você for ver a pesquisa da nossa São Paulo, que foi quem publicou esse dado das 3 horas, em 2014, você tinha uma porcentagem muito curta, muito pequena de pessoas que se dizia favorável a deixar o carro em casa e trocar por outro meio de transporte. Por quê? Primeiro, você não tinha investimentos que moralizassem o nosso transporte público, não tinha corredor de ônibus, estava muito fraco ainda, e você tinha um IPI zero bombando na cabeça das pessoas, que sucesso é você ter um carro próprio. Então, mas eu não estou aqui para ficar depreciando o uso do carro, mas colocando uma pergunta: será que, de fato, as pessoas precisam? Entendeu? Porque demandar uma boa estrutura de transporte público, ônibus com regularidade, corredores de ônibus que facilitem, não digo a alta velocidade, mas a velocidade média de transporte com os ônibus, né? Reeducação dos motoristas dos ônibus, no sentido de não ficar freando, brecando, que é uma coisa que incomoda muito, ainda mais o pessoal de terceira idade. Eu, por exemplo, me incomodo muito nos ônibus, as curvas fechadas, a aceleração, o breque, porque eu tenho dor nas costas e me respeitar a distância. E a gente sabe que 20 e tantos % dos atropelamentos fatais aqui na cidade de São Paulo são protagonizados por motoristas de ônibus. Então, se você aumenta a velocidade média nos corredores, você também tem que redesenhar o acesso com segurança dos pedestres a esses terminais. Mas agora que você falou de mortes no trânsito e mais da parte de violência, para quem não assistiu, há uns 2 meses, a Renata participou do Fórum de Mobilidade promovido pela Super e pela revista Quatro Rodas. E lá, Renata, você falou sobre a lei do mínimo esforço no trânsito. Isso. Pode explicar um pouquinho? Nossa. Que esse é um conceito que marcou muito, muito legal e que talvez quem está nos acompanhando hoje
não tem acompanhado naquele dia também? Ao longo desses 100 anos, as cidades passaram a ser desenhadas para facilitar a vida de quem está no carro. Com isso, as avenidas cisalharam a cidade e você não consegue passar as avenidas, não consegue cruzar, não consegue... Você fica truncado. E quem está no carro sempre tem uma tendência a achar que o pedestre está na frente atrapalhando, porque esse foi o mecanismo criado. Como a cidade foi construída. Como a cidade foi construída e como os pedestres passaram a ser tratados como aqueles que atrapalham o fluxo dos carros. E isso é um conceito mesmo. Então, acabou a acessibilidade à cidade, acesso aos espaços públicos. Então, quando a gente vê um pedestre atravessando fora da faixa de pedestre, ou você vê ou mesmo um ciclista andando na contramão, na calçada, a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte: será que ele está errado ou será que o desenho da cidade está errado e penaliza esse pedestre sendo obrigado a andar, às vezes, 50%, 100% vezes mais metros e não obedecer à lei do mínimo esforço? O que é a lei do mínimo esforço? A linha reta mais curta, eu não ter que subir escada para passar uma passarela e descer, porque eu estou sendo penalizada, porque eu que tenho que subir 3, 4 andares para atravessar e descer, eu que estou indo a pé em cima do meu esforço, sou obrigada a colocar mais energia para transpor um obstáculo, enquanto que os veículos por motores estão fluindo sem dispêndio de energia. Né? Então, assim, a mobilidade ativa, que é aquela feita por energia humana, ela, no seu desenho, ela só vai ser obedecida se ela contemplar a linha de menor esforço e, preferencialmente, nessa linha de menor esforço, sombreada, sem barulho de carro, sem estresse das máquinas perto. Quer dizer, você desenhar rotas de pedestres, independente das rotas dos motorizados, né? As rotas de quem vai na mobilidade ativa, e sempre fazendo com que essas rotas sejam seguras e agradáveis. Aí você vai ter uma mobilidade ativa conforme tem que ser. E é muito irônico que seja o contrário. Totalmente. Dado que o pedestre todo mundo é pedestre em algum momento. Todo mundo é pedestre em algum momento, mas é tanto descaso que, por exemplo, não se fez até hoje uma contagem de pedestres na cidade como um todo, origem e destino. Por exemplo, quando nós estávamos, os ciclistas, batalhando para que não se aumentasse as velocidades nas marginais, nós fizemos uma contagem, a Ciclocidade fez uma contagem nas marginais, e deu mais de 20 mil pedestres num dia, numa determinada região da Marginal Tietê. Em sã consciência, talvez o cara não quisesse estar lá, mas aquele é o caminho viável, aquele é o caminho mais curto. Quantos e quantos pontos de ônibus estão em alças de acesso que não tem nenhuma faixa de pedestre para você chegar a um ponto de ônibus desse? Isso é um crime, isso é um desrespeito clássico em cima de um pedestre. Você quer ver praças impossíveis? Por exemplo, agora já tem, de tanto que eu bati, mas o Parque de Ibirapuera, ele teria 30% a mais de área de lazer. E, portanto, ele seria um pouco até desafogado, que no fim de semana a gente sabe que o Parque do Ibirapuera é muito denso. 33% de uma área que é considerado parque fica ao redor do obelisco. O obelisco de Ibirapuera, ele é uma grande área morta, sem acesso. Agora foi colocada uma faixinha de pedestre lá, que demora um tempão, mas você consegue atravessar lá, de tantas matérias que eu fiz denunciando essa... Como é que você pode ter uma área do parque... Do principal parque da cidade... Que você não tem acesso, né? Porque não tinha uma faixa de pedestre para chegar lá. A mesma caso que você fala é a Praça de Campo Bagatelle, que é uma praça que tem uma réplica do 14 bis, uma série de aparelhos de ginástica, e não tem uma faixa de pedestre para você chegar lá. Então, essa negação, né, da prioridade da mobilidade ativa é uma marca registrada desse tipo de critério que nós desenvolvemos nesses últimos 100 anos, desde que o carro chegou nas cidades com a promessa equivocada de ser a solução de mobilidade. Desenvolvimento. Renata, tem uma pergunta aqui do Anderson Tarso. Na sua visão, a administração atual é melhor ou pior que a anterior em relação à mobilidade urbana? A gente não vai, só um adendo aqui, a gente não vai ficar se atendo muito a questões só de São Paulo, porque isso é um problema no Brasil inteiro e na maioria das grandes cidades, mas se puder uma gestão dar uma palavrinha focada em soluções, uma gestão focada em soluções, ela trabalha a coisa como um sistema. Então, por exemplo, é típico do brasileiro, aconteceu um incidente,
com morte, em geral, quem morreu acaba levando a culpa. Uhum. Por quê? Porque é muito mais fácil você culpabilizar a vítima do que você fazer a lição de casa e perguntar: será que essa esquina estava bem desenhada? Será que a forma como esse motorista está andando não está sendo induzido a alta velocidade? Será que a maneira que eu, como gestor, estou cuidando da mobilidade da minha cidade de uma forma responsabilista, que trabalha como um todo? Será que eu não poderia estar, eu como gestor, não poderia estar vendo uma morte como não mais? Né? Então, isso é o que falta nas gestões de todas as cidades do Brasil. Muito blá, 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 e na hora de fazer, acaba culpando a vítima. Uhum. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer para mudar, é, primeiro, parar de chamar de acidente. Atropelamento com fuga, atropelamento com morte, colisão com fuga, colisão com morte. Porque acidentes são coisas que acontecem sem a gente esperar. Do jeito que as nossas cidades estão desenhadas, do jeito como a impunidade está imperando, não são acidentes. Isso são falhas e mais falhas propiciadas pelos gestores e, infelizmente, aplaudidas pela população que não chama para si a responsabilidade como um todo. Por exemplo, eu não acredito numa campanha exclusiva para ciclista, exclusiva para motorista, exclusiva para pedestre. Toda e qualquer comunicação, ela deverá falar com todos e, eventualmente, ter uma particularidade para o ciclista, eventualmente ter uma particularidade para o motorista ou para o pedestre. Todos nós temos responsabilidades no trânsito, mas quem mata normalmente está dentro de um carro. E aproveitando agora que a gente está falando de políticas públicas, você já viajou para vários países e pedalou por vários países. Quais iniciativas públicas de outros, fora do Brasil, que você pode destacar que deram certo? Eu lembro de uma entrevista sua que você fala da Alemanha, dos pais que não podem buscar as crianças na escola de carro. Não que não possam, talvez... Não podem, não podem. Assim, você tem várias iniciativas, né? Mas o que é interessante é que a mobilidade em países mais desenvolvidos, assim, em países europeus, a mobilidade ela está totalmente integrada com a questão da saúde, totalmente integrada com a questão da energia, totalmente integrada com a questão do verde meio ambiente, né? E todo e qualquer caso, ele é estudado de tal maneira a não acontecer de novo. É como acontece na aviação. Por exemplo, nasceu na Suécia, em 67, um programa chamado Visão Zero. E o Visão Zero nenhuma morte é admissível. Então, e é interessante porque lá eles têm um padrão rodoviarista muito forte e as mortes estavam muito relacionadas a motoristas e passageiros. Enquanto que aqui no Brasil, a quantidade maior das mortes é de pedestres, ciclistas e motociclistas. A parte mais fora vulnerável. Dos carros, somos os mais vulneráveis. Mesmo assim, eles já fizeram A Suécia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eles, num único dia, eles tiveram o dia de transformar a gente anda na direita, eles andavam na esquerda como os ingleses. Num único dia, numa semana, eles trocaram. Isso foi, mas você imagina você falar, agora no Brasil nós vamos todos guiarmos a contramão. Você imagina a estratégia de você fazer todo um povo mudar e não ter colisões. Então, logo depois que eles fizeram isso, eles fizeram um Visão Zero, que é uma forma de você atuar na política de gestão de mobilidade totalmente diferente. Enquanto que aqui no Brasil a gente tenta culpar o indivíduo, lá eles estudam o sistema. Não tem um culpado, tem vários. Enquanto que aqui a gente fica... então, assim, faz a parte responsável dos gestores, dos projetistas. Então, assim, se eu desenho uma avenida e eu faço com que um motorista, que sempre, em qualquer país, ele busca burlar a regra, o desenho da via faça com que ele não consiga burlar a regra. E se acontecer algum incidente, que não tenha vítima fatal ou que seja muito zerado. Que ingesse os desvios, né? Isso. Sim, desde coisas simples, como, por exemplo, sabe aquela linha branca no meio das pistas? Isso acontece em várias cidades da Europa, elas são assim, quebradas. Então, elas não são confortáveis. Você está numa velocidade alta, numa rua que tem uns brancos no chão. Então, só isso já faz com que o cara... Eventualmente as pistas são mais estreitas, porque você em pistas mais estreitas você não imprime velocidade. E aí você tem chicanas, você tem todo um desenho que propicia. Você não tem a impunidade que nós temos. Você tem toda uma indústria focada em buscar soluções
Enquanto que aqui a gente determina, a indústria vai fazer isso, 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 lá não. Indústria, busca o que vocês vão projetar para que as pessoas não desobedeçam as regras de segurança. Porque se deixar na mão do motorista, eles são imprudentes em todos os lugares do mundo. Né? De todos os lugares do mundo, impressionante. E aí você tem outras políticas que não estimulam você levar seus filhos para a escola, como acontece na Alemanha, você tem que caminhar. Na Alemanha, uma criança, quando tem 8 anos de idade, ela aprende a pedalar na escola. Quando ela tem 12 anos de idade, ela recebe um diploma de cidadão e com isso ela consegue levar os comboios de crianças caminhando para a escola. Quer dizer, quando uma pessoa dessas pega um veículo, isso é demais. Isso é demais. Aí na Itália você tem bondes a pé, no norte da Itália, bondes a pé, e a Secretaria de Mobilidade e Energia, quer dizer, ele está totalmente ligado às coisas, né? Bacana. Renata, para encerrar, vou juntar a minha pergunta com uma pergunta que chegou aqui do Renato Lucena. Ele fala, além da redução de velocidade média de trânsito, como podemos tornar as ruas mais seguras para os ciclistas transitar? Em Recife só existe ciclofaixa aos domingos e acaba se tornando algo bem elitista. Então, olha, juntando Recife... a minha pergunta com a dele é que conselho você daria para quem quer deixar o carro em casa ou quer integrar o transporte público com a bicicleta para uma outra parte do trajeto, mas tem medo de transitar nessas condições, dado que as nossas estruturas cicloviárias não são as mais seguras. Não são as mais seguras porque o uso é indevido. Então, assim, são todos os frontes. Para uma pessoa que quer trocar o carro por uma bicicleta, chame um bike anjo. Bikeanjo.org está espalhado no Brasil inteiro, você vai conseguir uma pessoa que te acompanhe. 2, 3 ciclistas é muito mais seguro do que um só. Quer dizer, procure fazer bondes, procure ajuda, chame mais pessoas. Depois, faça política pública, monte, mesmo que não tenha um CNPJ, monte um grupo, faça pressão pública, né? No caso da cidade do Recife, é muito rodoviarista, só perde para Salvador, também muito rodoviarista, muitas velocidades, tudo. Tem que, sim, buscar o poder público, fazer acontecer eventos, se vê na mídia local, quem gosta de bicicleta para trazer essa pessoa para pedalar, para poder criar matérias. É lento, mas assim, uma andorinha não se faz, um verão. Nossa, eu estou nisso já há algumas décadas e vejo muito pouca coisa avançar, mas quando eu olho lá para trás, já avançou bastante. Legal. Bom, Renata, obrigada pela presença, por ter vindo conversar conosco sobre esse assunto tão importante e que nas próximas lives ou entrevistas de Dia Mundial Sem Carro tu possa dizer isso que, olhando para trás, avançou bastante de hoje. Posso só dar um toque? Claro. Assim, que eu também gostaria até de falar, assim, propaganda minha, né? Se você quiser tutoriais e coisas de como pedalar, tudo, vai buscar no YouTube do Bike é Legal. A gente tem muitos vídeos que ensinam mobilidade, assim, tem dicas para todo mundo. Desde cuidar de bicicleta até como pedalar, a gente está lá ensinando lá no Bike é Legal. Bacana. A gente vai deixar nos comentários também o site, para quem ficou curioso e quer ir atrás, quer ver isso. Bom, muito obrigada a você que está nos assistindo, quem mandou perguntas, participou. A opinião de vocês é muito importante para que a gente consiga desenvolver, fazer um conteúdo cada dia mais relevante. Um abraço e até a próxima.